Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo em Romanos, né? E hoje do capítulo 2 ao capítulo 8, né? Então, uma breve recapitulação, né? O livro de Romanos é uma das cartas mais profundas, né, do apóstolo Paulo, e um documento mais teológico do Novo Testamento, né? Um dos documentos mais teológicos, onde Paulo realmente apresenta uma teologia cristã bem consolidada, né? Como a justificação, a graça, ela elabora questões cruciais da fé cristã, como a justificação, a graça, o pecado, a lei e o papel de Israel, né? Então, nos capítulos de 2 a 8, Paulo mergulha nas consequências universais do pecado e a justiça de Deus, e a obra da salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então, no contexto geral, Paulo escreve a carta aos Romanos para uma igreja que ele não fundou, né? Paulo não fundou Romanos, a igreja em Roma, composta por judeus e gentios, uma igreja bem diversificada, né, nesse sentido, explicando o evangelho de forma abrangente. Em Romanos 1 estabelece o problema do pecado universal e a culpabilidade dos gentios e judeus também. A partir de Romanos 2, Paulo amplia essa discussão, mostrando a necessidade de salvação para todos os seres humanos, né? Então aí, a partir de Romanos 2, vai ser explicações acerca daquilo que ele já pontuou em Romanos 1, né? Então, capítulo 2 é imparcialidade do juízo de Deus, né? O juízo de Deus é para todos. Paulo começa criticando os judeus que, embora conheçam a lei, não a praticam. Ele argumenta que Deus é imparcial e julga tanto os judeus quanto os gentios, com base em suas ações e não em sua etnia ou conhecimento da lei, né? Então, todos são julgados da mesma forma por Deus, né? Então, os judeus se achavam um pouco, né? Ainda hoje se acha um povo um pouco assim acima da média, né? Um povo escolhido por Deus e tal. Então, naquela época havia essa discussão também, né? Por eles terem a lei direta de Deus, serem um povo escolhido, também que imaginavam que teriam privilégios com relação à salvação em Jesus Cristo, né? Então, o verso 1, Paulo denuncia aqueles que julgam os outros, lembrando que todos pecaram. Do versículo 6 ao 11, Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras, mostrando sua imparcialidade, tá certo? E no versículo 14, Paulo aponta que os gentios, sem a lei, podem agir conforme a lei, evidenciando uma lei moral inscrita nos corações, né? Então, o Evangelho proporciona isso. Uma lei, você pode cumprir a lei, né? Claro, Jesus cumpriu e nós somos ali, pegamos esse cumprimento, o cumprimento de Jesus passou para nós, né? Então, com isso, por meio de uma atitude, né, de resposta moral à lei de Deus, através do Evangelho, né, nós também cumprimos a lei, de certa forma, certo? Claro que só Jesus cumpriu toda a lei, e aí esse cumprimento é transmitido para nós. Esta passagem desafia os leitores a não se apoiar em privilégios religiosos ou rituais exteriores, mas sim a buscarem uma transformação interior e um comportamento ético, né? Então, não é a religião, né? Paulo descarta que o judaísmo vai conduzir, né, o cumprimento das fases das ordenanças da lei, vai conduzir à salvação. Então, não é disso que se trata, né? Se trata de uma transformação interior, né, e de um comportamento ético consciente, né? Capítulo 3, todos pecaram, justificação pela fé somente, tá certo? Paulo continua seu argumento e chega ao clímax. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, né? Então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né?
Como ele diz aqui, de 9 a 20, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, versículo 23. Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para provar a pecaminosidade universal. Então ele vai lá argumentando com versículos do Antigo Testamento. Versículo 21 a 26, a justificação pela fé em Jesus Cristo é o ponto central. A justiça de Deus se manifesta independentemente da lei, através da fé em Jesus Cristo. Então, são vertentes diferentes, tá certo? Então, a graça se manifesta pela fé, e tanto fé como graça vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, as considerações teológicas desses capítulos são as seguintes. A doutrina da justificação pela fé é central aqui. Paulo mostra que a lei não pode salvar, a religião não pode salvar, os ritos não podem salvar, né? O que se faz não pode salvar, né? Ela revela o pecado, mas a salvação é uma dádiva pela fé em Jesus Cristo, que se ofereceu como propiciação, né? Então, no capítulo 3, desafia a confiança humana na moralidade própria ou nos méritos religiosos. Então, não é um ser moral. Existem pessoas no mundo que não aceitaram Jesus Cristo e têm uma moral elevada, né? Nos padrões de cada cultura, nos padrões de cada identidade cultural, né? Podemos dizer assim. E, no entanto, não serão salvos se não aceitarem Jesus Cristo por meio da fé, né? Então, não é a questão moral, nem a questão da religiosidade, do cumprimento de regras, ou de ordenanças, ou de estar sempre em igreja, coisa e tal. Não é isso que vai conduzir à salvação, né? Então, a ênfase está na graça de Deus, que é acessível a todos, certo? Então, vem aí no capítulo 4 o exemplo de Abraão. Paulo usa Abraão como exemplo de justificação pela fé, um conceito que transcende a lei mosaica, tá certo? Então, do versículos 1 ao 3, Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Paulo argumenta isso, né? O que o torna pai de todos os que creem, judeus e gentios. Ou seja, antes da lei, Abraão já tinha sido justificado por meio da fé, né? Então, antes da lei, Deus chegou para Abraão. A lei veio muito depois ali com Moisés, né? Mas aí o que foi contado para a salvação de Abraão? A crença, né? A fé. Então, foi pela fé que Abraão, que é considerado, né, o pai da fé dos judeus e dos gentios de todos nós, mas aí ele não tinha todo aquele aparato da lei, né, das regras da lei. Ele só tinha a fé. Foi em cima dessa fé que tudo começou, né? Claro, do plano de Deus na vida de Abraão. E aí o retorno de Abraão por meio da crença, né? Então, vamos lá para o versículo 13 a 16. Abraão foi justificado, do 1 ao 3, Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, né? Já li. Do 13 ao 16 agora, a promessa feita a Abraão não veio pela lei, mas pela fé. E é essa fé que torna todos os crentes descendentes espirituais de Abraão. Então, somos descendentes espirituais por meio unicamente da fé, né? Então, nada do que se faça, nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum ritual, né, vai nos aproximar de Deus. Tudo é por meio da fé em Jesus Cristo, né? Então, para o leitor moderno, a fé em Deus como meio de justificação é um chamado à confiança plena na obra de Cristo e não nas próprias realizações, né? Vamos então para o capítulo 5. Então, ele vai trazendo ali ponto a ponto, né, argumentando ponto a ponto nessa ênfase. Não vem de nós, é dom de Deus, né? Não vem de nós, não é o que nós fazemos, não é o que venhamos a fazer, mas tudo algo que vem de Deus. É Deus quem justifica, independente da lei, independente da religião, né? Nossa resposta é por meio da fé, e uma fé que é gerada em nosso coração pelo Espírito Santo, né? Paulo passa a descrever no capítulo 5, né, a justificação e paz com Deus, as consequências da justificação pela fé. O que acontece uma vez que somos justificados, né? Existem alguns que acreditam que somos apenas declarados justos, outros teólogos afirmam que somos verdadeiramente, nos tornamos justos em Cristo Jesus, mas de uma forma ou de outra, a justificação está presente, né? Fomos justificados. Isso é o que importa aqui, né?
Então, no versículo 1 desse capítulo, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, versículos do 12 ao 21. Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. Pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo, e pela obediência de outro, Cristo, a graça e a vida abundante para muitos. Olha que ele não diz para todos, diz para muitos. Já há essa consciência de que nem todos serão salvos ou herdarão o reino de Deus. Muito embora a misericórdia do Senhor a gente entende que dura para sempre, e a ira dele não é descrita em nenhum momento na Bíblia que a ira de Deus dure para sempre, Então ainda pode haver sim uma esperança no coração, segundo o coração de Deus, que tudo pode lá na frente mudar se assim for da vontade de Deus. Mas o período de condenação é certo para os que não acreditam, e o período de satisfação plena para os que creem, sim, já irão direto para a glória de Deus, já iremos, Mas nada impede que Deus, em suas infinitas misericórdias, conceda, em algum ponto da eternidade, oportunidades, Mas isso não é certeza nas Escrituras. Certeza que as misericórdias deles são para nós e são eternas, Então veja só o que Paulo diz do 12 ao 21. Paulo faz a comparação entre Adão, já citei, por meio de Adão entrou o pecado, por meio de Cristo veio a salvação. A queda de Adão e a redenção em Cristo são paradigmas fundamentais. Adão é a fonte do pecado e a morte, Cristo é a fonte da justiça. Essa passagem ensina então sobre a esperança e a nova vida que os crentes têm em Cristo. A paz com Deus é um estado permanente alcançado pela fé. Em Romanos 6, agora então, Paulo vai continuar esse mesmo raciocínio, referenciando a nova vida em Cristo Jesus. Paulo argumenta que a graça não deve ser usada como licença para pecar, Então há aquela discussão de que se uma vez eu salvo para sempre, a graça de Deus está em mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, porque justamente o salvo ele não tem esse pensamento, ele não usa essa licença para pecar, ele não entende dessa forma. Pelo contrário, ele entende que deve sim estar aos pés de Jesus por conta da sua salvação, Então esse pensamento é de alguém que não foi, na verdade, salvo, não tem a consciência plena da salvação, Então nós que morremos para o pecado, como podemos viver ainda nele? É isso que Paulo está dizendo. Veja como é sutil aqui, Ele não está dizendo no não fazer pecado, não pecar. Como eu posso agora viver ainda no pecado intencionalmente, Não é isso, porque ele está dizendo o seguinte: como já morremos verdadeiramente para o pecado, como podemos viver então ainda nele? Então não há essa tendência mais, Não há mais essa inclinação de forma consciente, voluntária para isso. Vem então os versículos 3 ao 11, onde ele vai dizer que o batismo é descrito como uma participação na morte e ressurreição de Cristo. Os crentes devem considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então essa é a tônica aqui no capítulo 6, certo? Uma vez mortos para o pecado, vivemos para Cristo, E esse viver é um viver pleno e de muita satisfação espiritual, uma vez que já não existe mais o jugo do pecado presente, no espírito do crente. Há considerações então de que Paulo enfatiza a santificação, Aqueles que foram justificados pela fé também são chamados a viver uma nova vida marcada pela retidão. Agora, isso não é um processo forçado, não é um processo de um jugo, digamos assim. Não é penoso a santificação para o crente, pelo contrário, é um processo natural,
né? Então o cristão ele tende naturalmente a viver no Espírito e não de maneira forçada, né? Como alguns entendem. Eu tenho que viver assim, eu não posso fazer assim, não posso viver dessa forma, eu tenho que viver dessa forma. Então se torna um peso, né? E a santidade não é esse peso, porque a santidade que nós temos é a santidade de Cristo em nós. Então é justamente o descanso, né? Sabendo que iremos a partir de agora operar boas obras de piedade, obras de misericórdia, obras do Espírito, né? Então isso é o que prevalece para o crente. Então se a pessoa tem aquela preocupação constante, contínua em não pecar, então ele realmente ainda não sente o refrigério na alma acerca da salvação, né? E também vem muita consciência do que é pecado ou não, né? Porque o pecado que se fala aqui é o pecado original, o pecado de Adão, não são práticas do dia a dia, né? Coisas do dia a dia, porque isso aí, a questão do erro, né? Ele vai estar sempre presente, né? Mas com relação ao pecado original não haverá mais nenhuma responsabilidade com relação a isso, porque Jesus já conquistou na cruz, né? Então a doutrina da santificação aqui se torna prática. O crente é convidado a viver de maneira que reflita sua nova identidade em Cristo, resistindo ao pecado e vivendo a obediência a Deus, né? Então ele traz à memória isso dos romanos, mas de forma que ela não é acerca de um fazer para ser salvo, né? Mas ele traz à memória, nós já somos salvos, né? E agora vivemos, né? Precisamos sim viver de forma a demonstrar essa salvação, né? Não de maneira forçada, mas de forma natural. Naturalmente já fomos salvos, naturalmente já somos santos em Cristo. Vivamos de tal forma, né? Com essa consciência, é isso que ele apresenta. E no capítulo 7 vem a luta contra o pecado, né? Aí aqui já você transforma, né? Você já passa do conceito de pecado de original para um conceito de pecado acerca de erro, desse fazer o que é certo ou fazer o que é errado, né? Em detrimento de fazer o que é errado. Então Paulo descreve o conflito interior do crente, né? Que ele existe, claro, né? Mas muitas vezes por falta dessa consciência da justificação, né? Então, versículo 15: porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, né? Então ele vai dizer, nós não temos como escapar desse mal, das atitudes, dos erros que vai acontecer no mundo prático, no mundo objetivo, né? Veja que somos justificados, já somos santos no mundo subjetivo do Espírito, por meio do que Jesus fez. Mas na objetividade nós tendemos sim, por meio da natureza pecaminosa, o salário do pecado é a morte. Somente a morte vai literalmente fazer com que a gente abandone as práticas más, né? Pecado nesse sentido de erros humanos, tá certo? Então ele diz, isso vamos continuar, porque estamos na carne com a herança do pecado, né? Embora o espírito tenha sido transformado. Então vem a luta entre carne e espírito. Em termos de Kant, né? Vamos falar de a vontade e a lei interna, né? da razão. Mas vamos lá. Paulo clama, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então não há como escapar do erro, da fatalidade de praticarmos o que é errado, né? De forma consciente ou não. Mas isso é diferente daquilo que Jesus conquistou com relação ao pecado original, pecado que veio lá de Adão, né? Então vamos lá. Aqui Paulo aborda a natureza humana caída, é o que nós falamos, né? E a fraqueza da carne, mesmo para aqueles que desejam fazer o bem. Ele mostra que a lei é boa, mas impotente para vencer o pecado, né? Então a lei, ela revela o pecado, ela mostra o pecado, mas ela não tem poder de vencer o pecado, só Jesus Cristo, né? Então a tensão entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de realizá-lo é uma realidade que muitos cristãos enfrentam, né? Paulo aponta para Cristo como a solução
para essa luta interna. Então, o que é que Paulo está dizendo? Essa luta sempre vai existir, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo, ele está fazendo conforto. Então, não fique nessa paranoia do que você faz de certo ou de errado, porque já somos justificados por meio da fé, né? E essa luta sempre vai existir. Então vamos continuar na batalha do Evangelho, mas de forma natural, né? Não vai ser aquela coisa penosa, né? Aquele jugo, aquela carga sobre nós, né? A Bíblia diz que Deus não nos tenta mais do que nós podemos suportar, né? Então o que Paulo está trazendo é isso. Cristo, olhe para Cristo quando estiver nessa situação interna de conflito, né? Ele venceu todas as coisas e essa vitória é sua também, é nossa também. Então é não se martirizar pela objetividade do pecado, na objetivação do pecado, na prática, nas nossas práticas errôneas, né, ou erradas durante nossa vida, né? Claro, não estamos falando aqui de uma vida de pecado, porque o cristão naturalmente que é salvo, ele se afasta do pecado, né? Do pecado em si, do pecado enquanto essência, né? Embora que, claro, em uma vida de 70, 80 anos, né, a gente não vai ter 100% de perfeição, não é isso que Paulo está abordando, e não devemos nos martirizar por essa imperfeição, né? Jesus está conosco para nos perdoar, para nos abençoar, né? Continuar sempre conosco. E no Romanos 8, a vida no Espírito, né? Então vem aquele up, né? É o ápice da teologia da salvação de Paulo, viver no Espírito Santo, né? Então agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está dizendo, não há condenação para você, nem fome, nem nudez, né? Nem nenhuma criatura, nem demônio, nem diabo, nem nada vai separar-nos do amor de Deus para conosco, né? Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, é o que ele afirma, né? Então tudo isso que acontece na carne, isso é secundário, estamos no Espírito, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então são processos, Paulo traz aqui, que passamos na vida de erros, mas isso também é ação de Deus, isso também é ação do Espírito Santo em nossa vida, isso também é amor de Deus, até para com os nossos erros, né? Então, sabemos que Deus age em todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas ruins, nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu também não quero fazer. Deus está agindo, é isso que Paulo está falando aqui. Então é essa certeza que devemos ter no versículos 38 e 39, a certeza do amor de Deus é expressa com clareza. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor dele para conosco. Isso é Evangelho. Nada nos separa do amor. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer vai me separar do amor de Deus, porque Ele já escolheu me amar desde a eternidade, já escolheu estar comigo desde a eternidade, Ele já escolheu ser louvado por mim por toda a eternidade, né? Essa certeza, essa segurança que Paulo transmite na carta de Romanos, a certeza e a segurança espiritual, né? Como nós lemos aqui, a vida no Espírito, nada vai nos separar do amor de Deus, né? Então Paulo apresenta a obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito concede liberdade, orientação, esperança e a garantia da redenção final. É isso que o Espírito concede: paz no Espírito, certeza no Espírito, confiança no Espírito, liberdade da lei, liberdade da religião, liberdade das minhas atitudes, liberdade dos meus conflitos. Não há mais conflito em Deus, só há a orientação, a esperança e a garantia da redenção final. Estamos seguros em Deus. Essa é a maior obra do Espírito Santo em nossa vida, né? Então esta passagem é uma fonte de consolo e força para os cristãos. A presença do Espírito Santo não apenas capacita o crente a viver de forma piedosa, mas também garante a segurança do amor de Deus e da futura glória. Romanos 2, de 8, revela uma progressão teológica poderosa, né?
Paulo começa abordando o pecado universal e a condenação justa de todos os homens, culminando na justificação pela fé e a nova vida em Cristo e a vitória final no Espírito Santo. É uma jornada que leva do desespero à esperança, da luta à vitória. É isso que nos ensina Romanos. Que Deus nos abençoe e fiquem conosco, ainda temos muito mais a aprender com essa epístola, né, de Paulo aos Romanos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.